Capítulo 4. Dons espirituais. Os dons espirituais estão estritamente ligados ao ministério do Espírito Santo. A relação dos diversos dons, conforme os textos bíblicos, pode ser encontrados em 3 listas bíblicas, conforme Romanos capítulo 12, versículos de número 6 ao 8, 1 Coríntios 12, 4 ao 16 e também 28, e em Efésios capítulo de número 4, versículo 11. Falaremos brevemente sobre eles. Profecia, abre aspas, profecia aqui provavelmente o carisma ou o dom miraculoso especial de pregar, de expressão nas assembleias cristãs sob impulso e orientação divinos imediatos, fecha aspas, Bíblia de Cambridge para escolas e faculdades. Aquele que fosse usado nesse dom deveria cuidar para que fosse segundo, abre aspas, proporcionalmente à sua fé. Consequentemente, o profeta, ao exercer seu dom, deveria vigiar suas declarações e não permitir que flutuasse com seu próprio pensamento ou desejo independente, mas ver que eles estavam firmemente ajustados à verdade eterna a respeito de seu Senhor, já revelado a ele como um crente. Fecha aspas, Bíblia Cambridge para escolas e faculdades. De acordo com essa compreensão, aquele que possui esse dom não está livre para dizer qualquer coisa nova, mas o que ele disser deve estar segundo o que já lhe foi revelado sobre a verdade a respeito do Senhor. Hoje vemos muitas ditas profecias que não coadunam com os ensinos cristocêntricos. Crentes se lançam em um devaneio sem limites, chegando tão longe da Bíblia quanto sua mente fértil é capaz de o conduzir. Com isso, o número de falsos profetas e falsa profecia cresce, gerando confusão no arraial dos crentes. Lamentável. Servir, abre aspas, também conhecida como ministério, a palavra grega diaconia, da qual obtemos a palavra diácono, significa um serviço de qualquer espécie, a aplicação generalizada de uma ajuda concreta às pessoas necessitadas. Fecha aspas. Lista dos dons espirituais, Gothic Questions. Ensinar. Professores são mencionados como uma classe de trabalhadores comissionados na igreja. Talvez eles fossem especialmente os expositores da verdade revelada, aqueles que se dedicaram a explicar e aplicar a crença à prática das Escrituras e da pregação apostólica. Fecha aspas, Bíblia Cambridge para escolas e faculdades. A versão Almeida Corrigida Fiel diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Embora trate de um dom ou uma capacitação do Espírito, a dedicação ao ensino envolve estudos, planejamento didático, oração, abre aspas. Isso é esperar por ela, cumpri-la, estudá-la, preparar-se para ela, esperando por isso. Fecha aspas. Comentário através da série C 2000 da Bíblia por George Smith. Encorajamento, abre aspas, também chamado exortação, esse dom é evidente naqueles que consistentemente encorajam outras pessoas a prestar atenção e seguir a verdade de Deus. Isso pode envolver correção ou edificar outras pessoas através do esforço da fé fraca ou do conforto durante a tribulação. Fecha aspas. Repartir.
Abre aspas. Ter o dom de repartir se aplica àqueles que alegremente compartilham o que têm com os outros, quer seja de forma material, financeira, ou seu tempo e atenção especial. O doador se preocupa com as necessidades dos outros e procura oportunidade de compartilhar os bens, dinheiro e tempo conforme a necessidade surja. Fecha aspas. Bíblia de Cambridge para escolas e faculdades. Abre aspas. Todo cristão seria mais ou menos um doador, mas os cristãos mais ricos teriam uma responsabilidade peculiar no assunto. Abre aspas. Manda aos ricos deste mundo que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, fecham aspas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 18. Liderança, abre aspas. O líder talentoso é aquele que governa, preside ou tem a gestão de outras pessoas na igreja. A palavra significa literalmente guia e traz consigo a ideia de alguém que dirige um navio. O que possui o dom de liderança governa com sabedoria e graça e exibe o fruto do Espírito em sua vida ao liderar com o próprio exemplo. Fecha aspas. Gotquestiones.org. A lista dos dons espirituais. Misericórdia. Esses obreiros de misericórdia deveriam dar pleno efeito ao seu trabalho por meio de um espírito de bondade alegre e animadora, como aqueles que conheceram a bondade de Deus. Fecha aspas. Bíblia Cambridge para escolas e faculdades. Mostrando simpatia e sensibilidade, juntamente com o desejo e os recursos para diminuir seu sofrimento de uma maneira afável e alegre. Palavra de sabedoria não trata de uma sabedoria adquirida em estudos, mas algo vindo por influência do Espírito Santo. Abre aspas. O fato de que este dom é descrito como a palavra de sabedoria indica que é um dos dons de falar. Esse dom descreve alguém que pode compreender e proclamar a verdade bíblica de tal forma a aplicá-la habilmente às situações da vida como um todo, com todo o discernimento. Fecha aspas. Gotquestiones.org. Esse dom, embora na lista de 1 Coríntios 12 apareça em 7º lugar, está ligado, de certa forma, ao primeiro. Após o discernimento de espírito, espera-se que a palavra da sabedoria, como ação, resposta ao que foi discernido. Também quem possui tal dom é usado na pregação do Evangelho. De acordo com Peter Pitt, a palavra de sabedoria, abre aspas, a palavra de sabedoria indica iluminação divina no entendimento sobre aquele que é a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1:30, e em ter o poder do Espírito em proclamar a mensagem, revelando a plenitude de Jesus Cristo como a sabedoria de Deus, fazendo com que a luz brilhe no coração dos homens à medida que vão conhecendo como Ele é, para que todos tenham a verdadeira sabedoria. Fecha aspas. Palavra do conhecimento. Abre aspas. Este é um outro dom de falar que envolve compreender a verdade com entendimento, que só vem por revelação de Deus. Fecha aspas. O termo palavra mostra que trata-se de uma expressão vocal revelando algo sobre alguém, circunstância ou até mesmo sobre verdades bíblicas.
Fé, abre aspas, o dom espiritual da fé é exibido por aquele que possui uma forte e inabalável confiança em Deus, sua palavra, suas promessas e o poder da oração para efetuar milagres. Fecha aspas. Gotquestiones.org. Cura, abre aspas, esse poder que Cristo deu aos seus discípulos quando os enviou pela primeira vez para pregar o Evangelho e que ele repetiu quando renovou e ampliou a sua comissão após a sua ressurreição e que foi exercido com efeito, às vezes apenas por ofuscando os doentes com suas sombras, como por Pedro, Atos capítulo 5:15, às vezes colocando as mãos neles, como o pai de Públio e outros foram curados por Paulo, Atos 28:8, e às vezes por uma unção com óleo, Tiago 5:14, fecha aspas. Comentário bíblico John Gill. Alguns rejeitam a ideia de que este dom esteja em evidência hoje, mas sem dúvidas, muitos crentes têm recebido de Deus esse dom. Contudo, nossos irmãos sensacionistas parecem esperar que a prova da existência de tal dom em nossos dias deveria vir por meio de alguém que curasse quando quisesse e quem quisesse, o que nem mesmo os apóstolos fizeram. Poderes miraculosos, abre aspas. Como curas são milagres, os significados devem ser milagres de extraordinário poder. As curas podem ser realizadas pela habilidade humana ao longo do tempo, mas a ressurreição dos mortos, a imposição da morte por uma palavra, o uso de inócuo de veneno, etc., são milagres de poder especial. Operações energéticas de poderes, conforme encontra em Marcos capítulo 6:5, Atos 19:11. Fecha aspas. bibliaplus.org, comentários críticos e explicativos de toda a Bíblia. Distinguir, entre parênteses, discernir os espíritos. Abre aspas. Discernir os corações dos homens e seus pensamentos, propósitos e desejos são dissimulação secreta e hipocrisia. Como Pedro, por exemplo, sua dissimulação secreta e hipocrisia. Como Pedro, por exemplo, discerniu a dissimulação e a mentira de Ananias e Safira. E por isso também poderiam dizer se um homem que fez uma profissão de religião tinha a verdade da graça nele ou não. Então Pedro sabia que Simão Mago estava na galinha de amargura e vínculo de iniquidade, apesar de seus especiosos pretextos à fé e da santidade, pelo qual ele impôs sobre Filipe, o evangelista, que talvez não tivesse esse dom de espírito discernidos, pelo qual também poderiam distinguir o Espírito de Deus dos espíritos mentirosos em homens, os quais há uma instância, Atos capítulo 15, 17, fecha aspas. Comentário bíblico crítico John Gill. Abre aspas, discernimento entre a operação do Espírito de Deus e o espírito maligno ou espírito humano sem ajuda. Entre parênteses, Atos 5:1, Atos 5:11 e 1 Coríntios 14:29, 1 Timóteo 4:1 e 1 João 4:1. Fecha aspas. Comentário crítico explicativo de toda a Bíblia. Interpretação de línguas, entre parênteses, 1 Coríntios 14:13, 1 Coríntios 14:26, 1 Coríntios 14:27.
ajuda, abre aspas. Esse dom é intimamente relacionado com o dom da misericórdia. Aqueles com o dom de ajuda são os que podem ajudar ou prestar assistência a outros na igreja com compaixão e graça. Esta é uma capacidade especial de identificar aqueles que estão lutando com dúvidas, medos e outros batalhas espirituais, de se aproximar daqueles em necessidade espiritual com uma palavra gentil e uma atitude compreensiva e compassiva, de falar verdade bíblica que seja ao mesmo tempo convencedora e amorosa. Fecha aspas. Ministério apostólico, abre aspas. Suas marcas foram um chamado do próprio Cristo, entre parênteses Gálatas 1:1. A operação de milagres, entre parênteses 2 Coríntios 12:12. A superintendência das igrejas em todas as terras, entre parênteses Mateus 28:19, 2 Coríntios 11:28. Principalmente a testemunha ocular da ressurreição de Cristo, entre parênteses Atos 1:22 e 1 Coríntios 9:1. Traduzir, deu alguns para serem apóstolos e outros para profetas, etc. Não apenas o ofício, mas os homens que o preenchiam eram um dom divino. Fecha aspas. Comentário crítico explicativo de toda a Bíblia. Ministério profético. Como já dito anteriormente, esse ministério, assim como o de apóstolo, não é para a atualidade, pois cumpriram um papel de lançar o fundamento para a igreja. Ministério de evangelista, abre aspas, evangelistas eram pregadores, missionários itinerantes como Filipe, o diácono, entre parênteses Atos 21:8, fecha aspas. Comentário crítico explicativo de toda a Bíblia. Ministério de mestre, abre aspas, aquele que ensina. Os professores são expressamente distinguidos no Novo Testamento dos profetas e colocados atrás deles, como exercendo uma função inferior, entre parênteses Atos 13:1, 1 Coríntios 12:28, 1 Coríntios 12:29, fecha aspas. Comentário crítico explicativo de toda a Bíblia. Abre aspas, o professor era uma pessoa cujo ofício era para instruir outros, que assim, catequizando ou simplesmente explicando as grandes verdades do cristianismo. Fecha aspas. Comentário bíblico de Adam Clarke. Abre aspas. Vivemos um momento crítico em que muitas igrejas já não valorizam o estudo bíblico. O desprezo, fecha aspas, o desprezo pelo estudo ou a falta de bons mestres tem levado muitas comunidades à ruína espiritual, aceitando qualquer vento de doutrina estranha às Escrituras. Abre aspas, a igreja onde os mestres e teólogos são calados não terá firmeza na verdade. Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1816. Ministério de pastor, assim como o mestre, era um ministério estacionário. Abre aspas, o evangelista fundou a igreja, o professor edificou na fé, falando algumas vezes no Espírito, outras vezes a partir de seus próprios recursos. Fecham aspas. Comentário crítico explicativo de toda a Bíblia. O pastor tinha a regra externa e a orientação da igreja. De acordo com Albert Barnes, abre aspas, a palavra é dada aos ministros do Evangelho com propriedade óbvia e com grande beleza. Eles devem exercer a mesma vigilância e cuidar do povo sob a sua responsabilidade, como um pastor faz sobre o seu rebanho,
Compare as notas em João 21:15. O significado aqui é que Cristo exerceu um cuidado especial por sua igreja, nomeando pastores que cuidariam dela como um pastor faz sobre seu rebanho. Fecha aspas. Há quem entenda que os dois ministérios têm que andar juntos. Todo pastor deve ser um mestre. No entanto, muitos pastores não leram toda a Bíblia. Uma crise no pastorado. Alguns entendem que, por ser um dom ministerial, não tem necessidade de conhecimento da palavra. Um erro pensar assim. Uma das qualificações bíblicas para o pastor é que seja apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. O brasileiro tem uma dificuldade com a leitura, mas isso não deveria existir entre pastores. O conselho de Paulo para o jovem pastor Timóteo era, abre aspas, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, fecha aspas, 1 Timóteo 4:13. Como ensinar corretamente se não estudar? Abre aspas, quem ensina corretamente a palavra da verdade, fecha aspas. Esse foi o conselho de Paulo para Timóteo, manejar bem a palavra. Abre aspas, esforce sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Fecha aspas, 2 Timóteo 2,15. Muitos que se opõem a isso argumentam que Pedro e João eram analfabetos. Será? Abre aspas. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Fecha aspas. Atos 4:13. Uma versão um pouco mais clara nos mostra que não. Abre aspas. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Fecha aspas. Abre aspas, gramaticalmente, os termos gregos utilizados por Lucas em Atos 4:13, traduzidos por homens sem letras indoutos ou iletrados incultos, são respectivamente a ausência de uma educação rabínica formal, que se refere ao fato de não terem adquirido especialização em determinada área do conhecimento. São termos praticamente sinônimos. Fecha aspas, por Altair Germano, Pedro e João eram analfabetos, escrito em 2020. Conclusão. Assim sendo, encerro dizendo que não tem como negarmos o batismo com o Espírito Santo e nem os dons espirituais atualmente, mas me posiciono quanto ao assunto sem pender para o extremo do tradicionalismo cessacionista e nem para o neopentecostalismo. Também discordo do pentecostalismo clássico quando esse separa a regeneração do batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas estranhas. Busco uma posição mais equilibrada sobre o assunto. Não nego as experiências sobrenaturais, mas sem as colocar como base para a teologia. Geralmente isso ocorre gerando desvios doutrinários. O correto é a Bíblia ser a fonte da teologia. O texto deve contribuir para a compreensão das experiências e não o contrário. A não observância desse princípio tem gerado um pragmatismo teológico prejudicial à saúde da igreja.
Sobre esse pragmatismo, Marco e Hugo Coutinho escreveram, abre aspas, um dos piores desserviços que a maioria dos pastores midiáticos prestam ao Evangelho é a ideia de que qualquer forma de anunciar o Evangelho é válida. Nessa perspectiva de qualquer coisa é válida, desde que aparentemente seja em nome de Deus, são cometidos maiores absurdos, excessos, descontroles. Pior de tudo isso é visto por muitos como uma pseudo-ousadia do espírito e acabam por cair na aceitação da maioria que sustentam e financiam esses. Fecha aspas. Pragmatismo Religioso, escrito por Marcos Sico e Hugo Coutinho, publicado originalmente em Reformai. Devemos seguir o conselho bíblico sobre a necessidade de enchimento do Espírito. Abre aspas, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. Abre aspas, não apaguem o Espírito. Fecha aspas, 1 Tessalonicenses 5,19. Abre aspas, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Abre aspas, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Fecha aspas, Atos 4:31. Devemos orar pelo enchimento do Espírito sempre. Abre aspas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fecha aspas, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Abre aspas, esse versículo fala sobre o fruto que o Espírito Santo produz em nossas vidas, como estamos cheios dele. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos capazes de amar, ter alegria e paz, ser pacientes, bondosos, fiéis e mansos. No entanto, devemos lembrar que ser cheio do Espírito não é uma experiência única que acontece uma única vez em nossas vidas. É um processo contínuo de busca à presença de Deus e permitir que o Espírito Santo nos capacite a viver uma vida que glorifique a Ele. Que possamos buscar essas experiências contínuas de ser cheio do Espírito Santo em nossas vidas e confiar que Ele nos guiará e nos capacitará em todos os momentos de nossa jornada cristã. Retirado de bibliaaudio.com.br, devocional, versículos sobre ser cheio do Espírito Santo. Ao contrário do que me foi ensinado, fui batizado com o Espírito Santo quando aceitei a Cristo. E 12 anos depois vivi uma experiência de enchimento do Espírito na Igreja Cristã Maranata. Na época fui ensinado que se tratava do batismo com o Espírito Santo, ou seja, uma segunda bênção. E por muito tempo acreditei assim, até o dia em que fui tocado pela leitura de 1 Coríntios 12, 13 e Romanos 12. Foi então que comecei a pensar na possibilidade de estar equivocado na compreensão do assunto. Recentemente, fui despertado em um sonho para estudar melhor a questão e o resultado foi esse estudo. A conclusão foi a que tive no sonho. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia da minha conversão, e não 12 anos depois. Nossa teologia nos ajuda na interpretação de nossas experiências. Um irmão doutrinado conforme a teologia pentecostal clássica não aceitaria a experiência que vivi em 1991 como o batismo com o Espírito Santo, mas um carismático provavelmente aceitaria, enquanto um irmão doutrinado por uma teologia mais tradicional veria nessa experiência um renovo espiritual e nunca um batismo com o Espírito Santo, uma vez que tal experiência ocorre uma única vez no ato da conversão. É assim que eu compreendo biblicamente o que aconteceu comigo.
Creio que o irmão que entregou a revelação de que Deus estava me batizando com o Espírito Santo naquele momento, por falta de conhecimento bíblico, não interpretou corretamente a experiência. Naquele momento, eu estava sendo renovado e cheio do Espírito Santo e recebendo um novo dom espiritual, que se cumpriu como dito poucos dias depois. Não posso fugir do que afirma a Bíblia: há um só batismo, que ocorre no ato da conversão e não subsequente. Vejo como algo importante na vida da igreja e a compreensão do assunto, a fim de que o povo de Deus não continue a escandalizar a igreja com erros doutrinários e experiências que nada têm com o Espírito Santo. Agradecimentos. Agradeço por adquirir e ter principalmente lido esse exemplar. Espero em Deus que tenha te edificado, pois esse é o objetivo. Não esqueça de buscar o enchimento do Espírito em sua vida constantemente, mas tenha como princípio o temor do Senhor. Abre aspas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10 NVI. Não esqueça do conselho do apóstolo Paulo quando falou sobre o assunto. Abre aspas, portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Fecha aspas. 1 Coríntios 12:31. Lembre-se, sem o amor não adianta os dons espirituais. Abre aspas. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Fecha aspas. 1 Coríntios 13, versículo de número 2. Pastor Gerson.